quando a luz chega à janela. Porque como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Romanos 10, 14 e 16. Depois do jantar, como era de costume, a família se juntou na sala da frente. Aquele era o cantinho das histórias. Toda noite o mestre Antônio tomava a palavra e fazia o povo viajar longe sem sair do lugar. Ele tinha o dom da conversa solta, cheia de causos e risadas. Mas naquela noite era diferente. O ar estava carregado de expectativa. Não era só o mestre Antônio quem ia falar. Era também o pastor Laurentino. Ele tinha chegado há pouco na cidade de Remanso, do Rio São Francisco, e já tinha despertado curiosidade. Diziam que era o pastor protestante, desses que pregavam com Bíblia na mão e falavam de um novo nascimento. Só isso já bastava para mexer com a imaginação do povo. Na sala estavam todos, mestre Antônio sentado ao lado do visitante, Dona Maria ajeitando os menores, a filha mais velha atenta, Nila, a moça que ajudava na casa, e até uma vizinha curiosa que apareceu só para ver o que acontecia. O pastor, com um pequeno livro de capa cinza na mão, pigarreou de leve e disse: "Vamos cantar algo bem simples, prestem atenção na letra", e começou com voz firme: "Mais perto quero estar, meu Deus, de ti." No começo, só ele cantava. Depois, as meninas, meio envergonhadas, foram entrando na melodia. O ambiente mudou. A sala simples pareceu ganhar outro brilho. Um vizinho curioso encostou na janela para espiar. Terminada a canção, o pastor abriu a Bíblia e leu com voz mansa aquelas palavras que atravessam séculos do Evangelho segundo São João. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Enquanto lia, parecia que cada palavra caía como semente em terra virgem. Falou do amor de Deus, da luz que vence as trevas, da salvação que não é por merecimento, mas por graça. Fez uma oração simples, agradeceu pela hospitalidade e pediu bênçãos sobre aquela casa. Depois fechou a Bíblia, encerrando, e a conversa voltou ao normal. O mestre Antônio retomou seus causos, arrancando risos, mas algo tinha mudado. Dona Maria, calada, observava tudo. Por dentro, perguntas começavam a nascer. Quando a palavra ganha as ruas? No domingo, o pastor saiu cedo. Andou pelas ruas de Remanso, visitou o velho mercado, conversou com o povo. Não discutia religião, só falava de esperança, falava de Jesus. À tarde, no alpendre, reuniu as crianças. "Vamos aprender um hino", e ensinou. "Meu barco é pequeno e grande é o mar. Jesus segura minha mão." As crianças cantavam alto. Aquilo chamava a atenção. Dona Maria começou a ficar inquieta. O mestre Antônio, porém, não parecia preocupado. Pensava: logo ele vai embora e tudo volta ao normal. Mas quando Deus começa algo, não é tão simples assim. A luz na janela. À noite, arrumaram cadeiras na frente da casa. Uma lâmpada foi pendurada na janela, improviso do mestre Antônio. Algumas pessoas começaram a chegar, curiosos, desconfiados, interessados. Era a primeira vez que Remanso ouvia o evangelho pregado assim, ao ar livre, por um pastor protestante. Ali estava o pioneiro. O pastor ficou de pé na calçada alta, as crianças ao lado. Cantaram, leram a Bíblia. Ele falou com liberdade. Contou histórias, fez o povo sorrir, mas também pensar. Falou do pecado, falou da cruz, falou da necessidade de decisão. Foi algo rápido, e então veio o apelo. Cantaram, manso e suave Jesus convidando. Mas ninguém se mexia. Mestre Antônio, tempos depois, contaria com humor o que viu naquela noite. Disse que parecia que o povo estava preso pelas próprias sombras. A luz da lâmpada projetava sombras enormes atrás de cada pessoa, como se elas as segurassem pelos ombros.
E enquanto o pastor insistia no convite, as mariposas travavam batalha contra a lâmpada. Vinham em enxame, batiam na luz, queimavam as asas e caíam. Outras vinham logo atrás. A luz permanecia. Assim é o Evangelho. A luz incomoda. Alguns resistem, outros se ferem tentando apagá-la, mas ela continua brilhando. O pastor já estava encerrando quando uma senhora se levantou. Silêncio geral. Era Dona Guilhermina, da aldeia, lá do outro lado do rio. Ela visitava a filha naquela semana. Com voz emocionada, contou que anos antes, em São Paulo, tinha ouvido o Evangelho. Até ia à igreja com uma amiga, sentia o chamado, mas sempre deixava para depois. Hoje eu não vou deixar passar. E ali, diante de todos, declarou que aceitava a Jesus. O rosto do pastor se iluminou. Cantaram de novo: "Ó pecador, vem." Naquela noite, uma alma atravessou da sombra para a luz. A semente sempre fica. Dias depois, outro barco a vapor apitou no porto. O pastor Laurentino voltava rumo a Juazeiro. Despedidas, abraços, promessas de retorno breve. Ele não deixava uma igreja construída, não deixava templo, não deixava placa, deixava somente semente. Dona Guilhermina voltou para a aldeia decidida a seguir a Cristo. O Novo Testamento, guardado por anos, voltou às suas mãos. Mestre Antônio começou a ler a Bíblia todas as noites. Às vezes, no trabalho, se pegava assobiando os hinos que aprendera. Dona Maria ainda lutava por dentro, sentia-se dividida, temendo o que a vizinhança pensaria. Mas também não conseguia esquecer aquelas palavras. O amor de Deus ecoava na sua memória. A cidade nunca mais seria a mesma. O chamado continua. A história aconteceu há muitos anos, mas a pergunta continua viva. O apóstolo Paulo escreveu na carta aos Romanos: "Como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue?" Remanso precisou de um Laurentino. A aldeia precisou de alguém que atravessasse o rio. São Paulo, cidade, precisou de uma amiga fiel que levasse Guilhermina à igreja. E hoje, quantas remansos existem espalhadas pelo Brasil? Quantas aldeias à beira do rio? Quantas casas onde a luz ainda não foi pendurada na janela? O campo missionário não ficou no passado, ele ainda pulsa no presente. Talvez você nunca suba numa calçada improvisada para pregar. Talvez nunca enfrente mariposas nem sombras projetadas na rua. Mas alguém perto de você precisa ouvir, porque a fé vem pelo ouvir. E alguém precisa falar. Não será você a luz na janela? Nem todos atenderão ao apelo. Alguns ficarão presos às próprias sombras. Outros resistirão como as mariposas contra a lâmpada. Mas sempre haverá uma Dona Guilhermina esperando a oportunidade certa. O Evangelho ainda é poder de Deus, ainda transforma lares, ainda inicia obras onde ninguém imagina. Se no seu coração existe um incômodo santo, se você sente que Deus pode estar lhe chamando, não deixe para depois. Ore, prepare-se, disponha-se. Talvez você seja o próximo a atravessar o rio. Talvez você seja a luz na janela de alguém. Porque enquanto houver quem não ouviu, haverá necessidade de quem vá. E se o Senhor está chamando, responda. Se gostou dessa reflexão, deixe o seu like, comente, compartilhe e subscreva-se para receber outras em breve.